bom refletir para dar valor àquilo que fazemos. Temos que dar valor naquilo que fazemos. Temos que dar valor naquilo que Deus tem trazido para nós. Diga, eu tenho que dar valor naquilo que Deus tem trazido para nós. Ou para mim. Ou para mim. É importantíssimo. E nós vamos iniciar, irmãos. Você pode colocar a projeção? Esse tema chama-se, Foco de 2018. Esse tema, Fazei Discípulos, é o tema do que a nossa igreja Cristã da Família geral, propôs para este ano. Todas as nossas igrejas irão trabalhar esse tema, fazer discípulo. Mas para nós entendermos o que é fazer discípulo, nós temos que entender algumas coisas lá atrás. Porque discípulo não fala de natureza, fala de uma função. Ser um discípulo. O que é ser discípulo? Você pode colocar outro? Tem um dispositivo que você consegue ver a próxima tela. Então você vai me acompanhando e vai mudando, porque eu estou sem o... Ok? Se vocês puderem mudar aí, dá para ver a próxima tela? Ok. Fazer discípulo é aquele... O que é discípulo, né? O que é discípulo? Ou o que é discipular, né? Discípulo é aquele que segue outro em suas ideias, atitudes, posições ideológicas. A palavra discípulo vem de aluno, aprendiz. Então nós temos que entender que essa palavra fazer discípulo, ela tem um significado principalmente para nós cristãos. Os cristãos do passado usavam muito esse termo, meu discípulo, que tem um pouco a ver com a palavra filho, porque aí, só que filho já fala de natureza, não de função. Porque o filho é gerado com características do pai ou característica do seu discipulador. Isso é muito importante você entender. Porque Mateus, o livro de Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide, está aí? Não, esse não está. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos repetir junto? Mateus capítulo 28, versículo 19. Podemos repetir juntos? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma ordenança de Jesus. Uma ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Por isso que é importante nós entendermos o que é discípulo. Senão nós vamos ficar um pouco perdidos naquilo que fazemos aqui. Por quê, irmãos? Se existe uma pessoa incomodada de entender o verdadeiro propósito de Deus para a vida do ser humano, sou eu. Eu não quero perder tempo com nada nessa vida que não seja cumprir o propósito de Deus. Presta atenção nisso. Isso é muito sério. Eu entendo muito bem o porquê que Deus me chamou. Eu entendo muito bem o porquê que Deus me colocou no Capão Redondo. Eu entendo muito bem porque Deus me colocou dentro de uma estrutura e começou a gerar em mim um coração de discípulo. Porque eu sou discípulo de Cristo. Eu sigo os princípios de Cristo. Mas Cristo me ensinou através de pessoas. Porque é muito importante que você entenda isso. As grandes manifestações, o trabalhar de Deus na terra, sempre através de outra pessoa. Sempre. Jesus veio cumprir o seu propósito, que era algo muito espiritual, abriu as portas da salvação para toda a humanidade e foi embora. Ele não está aqui. Por quê? Porque ele foi e deixou quem? O Espírito Santo, chamado o Consolador, que cumpre o propósito na terra, principalmente em nós.
Isso é muito importante. São coisas muito básicas, mas que muitas vezes nós esquecemos e temos que recapitular para nós entendermos até aquilo que vamos ouvir e vamos ter que praticar e viver. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus, querido, é que você compreenda, entenda o real motivo dessa dinâmica toda chamada mundo. E é interessante que muitas vezes a gente pensa que, quando nós estudamos o propósito eterno de Deus, aliás, tem um livro fantástico, escrito por pastor Aloysio da Igreja Videira, nós pensamos que o propósito de Deus é nos salvar. Não. Salvar o homem é corrigir um percurso que, diante do propósito maior de Deus, teve um que veio atrapalhar, aí Deus teve que consertar esse percurso. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Mas é interessante que, quando falamos de discípulo, e eu falei discípulo, o discipulador é uma função, eu discipulo que nem, eu sou discipulador do Doni, eu tenho uma função. Mas o discipulador, ele tem uma característica, e ele tem que ter algumas características de uma pessoa chamada pai. E esse tema que eu quero trazer, na realidade nós queremos trazer durante o ano alguns temas sobre paternidade. Mas o discipulador tem essa característica, a característica do pai. Tanto é que um grande discipulador, porque primeiro aprendeu a ser discípulo, um grande discipulador, que era o apóstolo Paulo, ele nas suas cartas, ele sempre citava isso, Tito 1, 4, 5, não precisa nem abrir a Bíblia, está lá, ó. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Olha que interessante. Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte do Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Lá em Timóteo ele diz também, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Filemão, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Sabe, amado, essas declarações para mim são extremamente fortes, porque o apóstolo Paulo ele tinha a compreensão que ser um discipulador é ser pai. E quando nós olhamos para o mundo, eu trouxe até um livro, desculpa, estou meio atrapalhado hoje, pega tudo aí, pega a Bíblia também, vai, pastor sem Bíblia aqui a gente sempre pega mal. Tem um livro, eu participei do seminário, dizendo assim, o mundo precisa de um pai. Nós estamos estudando esse tema, nos aprofundando nesse tema, porque, esse autor, Cassier Casten, ele é um missionário, ele passou por muitos países, levando seminários sobre paternidade, mas também ele era uma pessoa que trabalhava na área social, e ele viu muitas barbáries, principalmente no continente africano, onde tribos foram disseminadas por outras tribos, e ele contando que, aliás eu nem vou citar porque é muito forte, o Cássio estava num campo de refugiado, chegou para ele e perguntou, por que você está aqui? Por que você não ficou no seu país lutando para a transformação? Aí essa pessoa começou a contar que colocaram todos da tribo numa fila e os guerrilheiros com armas e facões começou a matar as pessoas. Eu não vou entrar em detalhes do que eles fizeram com a grávida. E ele falou assim, puxa vida. E o mais dramático foi quando o homem falou assim, e aquela mulher que eles mataram com a criança ainda na barriga era minha filha. A criança, o menino que eles mataram era o meu neto. E aí ele fala sobre essa questão de por que essas pessoas, meninos de 16 a 19 anos, com fuzil na mão, com facão na mão, estavam tão cheios de violência,
tão cheios de maldade. Meninos de 16 a 19 anos que nasceram como qualquer outra criança nasce, mas foram inseridos dentro de um contexto de violência, dentro de um contexto de morte, de agressividade, e aí ele começa a buscar, tanto na história como na psicologia, algumas respostas, e a principal dela, e ele cita vários exemplos aqui de psicólogos, psiquiatra, a conclusão que chega é que faltou família na vida desses meninos. Faltou um elemento chamado pai, faltou um elemento chamado autoridade paterna. Isso tem a ver com aquilo que queremos falar, porque o diabo nada bobo, quando Deus projetou, presta bem atenção nisso, projetou uma nova espécie, ele quis criar uma nova espécie, porque é interessante, pode mudar, ok, mas muda quando eu falar, tá? Senão eles já vão sacar. Quando olhamos essa dinâmica toda de vida, e nós estamos aqui porque estamos também num ambiente espiritual, nessa igreja, além de você estar sentado olhando para mim, além de você estar sentado, cantou uma música que foi criada nesse ambiente natural, você está ouvindo um homem que fisicamente está aqui, que está usando um meio de comunicação que é a fala, que também é matéria. Existe matéria no som que sai da minha boca, são os átomos, as frequências. Existe também um ambiente, além disso, tudo que eu falei, existe um ambiente que também é espiritual. Existe uma conexão deste lugar com o mundo espiritual. Se adoramos a Deus, falamos com Deus, e a palavra de Deus fala que Deus é espírito, então há uma conexão espiritual entre o homem e Deus. Há uma conexão, isso é importante entender, amados. É muito importante entender, por quê? Porque quando nós olhamos, o projeto da criação, que o projeto da criação não era Deus salvar o homem, mas sim ter uma nova espécie, e essa espécie chamava-se filhos de Deus, tanto é que Deus se revela como Pai. Todo pai tem filho, senão não seria pai. Então Deus é pai, porque ele estava gerando filhos. Em primeiro lugar, ele tinha um filho lá em cima. E estudando um pouco essa dinâmica, esse tema, eu fiquei imaginando por que o diabo se rebelou contra Deus. Porque houve no coração de Satanás a intenção de se rebelar contra Deus. Eu fiquei imaginando isso, se havia alguma inquietação no coração de Lúcifer. Na época não era nem Satanás, era Lúcifer. Como diz lá Ezequiel, eu não quero perder muito tempo com isso, querido. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, você pode pegar uma liderança nossa e perguntar, que eles sabem responder. Mas Lúcifer era um querubim ungido. Era um cara que tinha autoridade. Mas subiu ao seu coração, diz a palavra, vaidade. Porque ele quis sentar no lugar de Deus, sendo igual a Deus. Porque ele não estava conformado, talvez, com a sua condição ou natureza. Ou talvez, ele ficou incomodado, porque, poxa vida, Deus está criando uma nova espécie. E ele vai chamar esses caras de filho. Talvez como eu gostaria de ser esses caras. Mas eu sou um querubim. E é interessante quando nós lemos, né, em Apocalipse 12, diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O dragão foi lançado fora,
Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Porque lá em Ezequiel diz que subiu no coração dele o desejo de estar no lugar de Deus, de ser igual a Deus. E o ser igual a Deus, não no seu amor, o ser igual a Deus, não naquilo que lemos lá em Gálatas 5, na bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, que são os frutos do Espírito, ser longânimo, ser benigno, mas não, está claro que ele queria o quê? O poder de Deus, ele queria ter poder, e é incrível que nós encontramos essa semente maligna em muitos seres humanos, o poder para controlar, para oprimir, o poder para mandar, o poder para ter ascensão. Eu quero estar acima deles, então eu quero ter poder. Quanto mais dinheiro, mais riqueza, quanto mais roubalheira, mais dinheiro eu vou ter. Eu não sei para que o cara que não era pobre, mas também não era rico, de uma noite para o dia, um político consegue 7 fazendas e um valor absurdo na sua renda, na sua riqueza. Então a gente entende que esse sentimento maligno, ele atua na vida das pessoas. Por quê? Porque o pai é o diabo. Porque como nós lemos aqui, o diabo foi lançado aqui, e olha que interessante, pode passar? E lá em Coríntios 6, 11, 3, diz assim, eu vou ler o versículo 3 só. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. E é interessante, eu trouxe esses versículos só para dizer o seguinte, anjo existe. Anjo existe. Então o céu existe habitantes. Presta atenção. No céu existe habitantes. E da mesma forma que existe, pode passar, existe assim, a categoria ou classificação dos anjos, existem os anjos, e eu coloquei alguns versículos, mas eu não vou parar nos versículos, pode mudar. Existem os arcanjos, e aí estão todas as provas que a Bíblia traz, tá lá em Tessalonicenses, Judas. Existem os querubins, ok? E existem os serafins, pode passar, chega no serafim. E existem os serafins. E é interessante que quando nós pensamos, porque muitas vezes, irmão, presta atenção, por que eu estou trazendo isso? Coisas tão básicas. Porque muitas vezes a gente fica nessa dimensão. A dimensão do objetivo, não do subjetivo. O objetivo é aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo. Eu sei que isso é um livro, eu sei que isso é uma Bíblia, eu sei que isso aqui é um celular. Muito no objetivo. E querendo viver muito nesse nível da objetividade. Mas existe algo que nós não vemos, que é o subjetivo. Algo que eu não consigo tocar, mas que tem uma influência na minha vida profundamente. Uma influência tremenda. E para eu entender o que é discípulo, eu tenho que entender todas essas coisas, para eu dar valor no que é ser discípulo, ou no que é ser filho. Preste atenção, olha aqui, ó. Olha que interessante. Pode mudar? 1 Coríntios 15, 35. Diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo viverão? Insensato. Insensato lá que ele estava dando uma dura lá nos corintianos. Lá no povo de Corintos. Quando você... Desculpa, corintianos. Não era corintianos não, é só o povo de Corinto. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Presta atenção. Ele está fazendo uma simbologia de semente. Olha só. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de uma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou a cada espécie. Pode mudar? Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves outras e os peixes outras. Preste atenção nisso no versículo 40. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro.
Um é o esplendor do sol, outro o esplendor da lua, e outra a das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas da outra. Pode mudar? Assim será com a ressurreição dos mortos. Quem ressuscitará com os mortos? Todos. Nós vamos entender isso. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. Posso ver um glória a Deus? Eu fico imaginando na ressurreição, na vinda de Cristo, aonde aqueles que morreram serão ressuscitados antes, presta atenção nisso, e aqueles que estão vivos irão depois. Vai estar sendo dito isso daqui a pouco. Só que presta atenção nisso, amados. A hora que vamos ressuscitar, com que corpo eu vou ressuscitar? Vai ter um monte de caveira, um monte de ossos subindo? Vai ser aquela bateção de ossos subindo? A Bíblia diz sim, não. Olha só, 43. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Pode mudar. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, os homens celestiais. Assim como tivemos, presta atenção, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então o corpo físico não herdará o reino de Deus. Não dá para entrar com essa estrutura, porque o reino de Deus, ele requer uma outra estrutura, e que é uma estrutura espiritual. Nem o que é perecível pode herdar nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Pode mudar. Eis que lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Dá um glória a Deus aí! A trombeta vai soar, irmão. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem será transformado? Aqueles que estiverem vivos na vida do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estiverem ainda olhando, e de repente pode acontecer isso conosco, porque o mundo está uma miséria, está uma catástrofe. Os sinais estão aí. Então talvez muito de nós, ou não eu, mas as nossas crianças, os nossos jovens, eles serão transformados, porque verão a vida de Cristo. Pois é necessário, 53, que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista do quê? Imortalidade. Estamos falando da imortalidade. Irmão, então eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente cai a ficha quando a gente assiste um filme, né? É engraçado que a gente lê a Bíblia, mas aí você assiste um filme, você não entende nada do que leu, mas quando você assiste um filme, cai a ficha. Caiu a ficha, né? Nós já ouvimos falar tanto em filmes da imortalidade, as pessoas, Highlander, né, que era imortal, que ele passava, né, Highlander, era imortal. Mas eu quero dizer, irmãos, que toda essa dinâmica que está acontecendo aqui, deixa eu terminar de ler, eu vou falar isso. Versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Pode mudar. Quando, porém, o que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade, então... já li esse versículo. 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei que condena. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pode passar próximo.
preparando as pessoas para a eternidade. Cheguei no meu tema. Posso começar a pregar? Queridos, preste bem atenção. Por que vivemos toda essa dinâmica neste lugar? Porque uns caras doidos insistem em anunciar para vocês uma pessoa chamada Cristo. Por que nós estamos aqui nessa dinâmica trabalhando que nem loucos e não nos privamos de nenhum descanso para cumprir o nosso propósito? Está aqui o pastor Doni, que poderia tirar uns dias de descanso, que ele vem de uma rotina maluca, mas está aqui trabalhando de pedreiro, ou de servente, né? É melhor, de servente e de pedreiro, uma categoria mais baixa, porque tem pedreiros aqui melhor que ele. Está aqui servindo de pedreiro. Temos aqui irmãos, tem algumas irmãs aqui, irmãos que trabalham a semana toda e corre e tal. Obrigado, amor. E o que acontece? E vem na semana, reunião disso, reunião daquilo. Para que tanta reunião? Para que tanta coisa? Para quê? Para quê? Preparando pessoas para a eternidade. Preparando pessoas. Porque temos projeto social. Porque, preste bem atenção, a justiça faz parte do reino de Deus. E quando Jesus falou, o meu reino está entre vós, e quando Jesus falou assim, eu vim anunciar o reino, ele veio anunciar uma nova dinâmica de vida, que o mundo não tem. Irmãos, deixa eu só deixar uma coisa clara, não espere coisas boas do mundo. Irmão, não espere coisas boas dos políticos. Não esperem. Esperem coisas que precisam para dar uma continuidade nesse processo chamado mundo. Mas existe ainda, e um detalhe, e esse mundo ainda tem pessoas que fazem coisas que ainda são boas, tal, por quê? Porque existe uma ação do Espírito Santo. Porque o dia que o Espírito Santo for tirado deste lugar, meu irmão, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Meu irmão, eu não sei o que seria de mim se não tivesse o Espírito Santo em mim. Porque quem vê pensa assim, poxa, o pastor Paulo é tão bonzinho. Mas existem coisas ruins dentro de mim. E elas são controladas porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu ouvi isso do pastor Doni. Logo que eu conheci o pastor Doni, ele falou isso. Você lembra disso? Não sei se você lembra. Falei, não, ele no púlpito, ele pregando aqui, falou assim, irmãos, ainda bem que o Espírito Santo está em mim, porque se ele não tivesse, eu seria a pior raça, a pior espécie de homem, porque existia tanta maldade dentro de mim, tanta maldade, tanta violência, a ponto, não o caso dele, né? Talvez a falta do Espírito Santo naqueles meninos da África, geram um vazio tão profundo que, para eles, arrancar uma criança do ventre da mãe, picotar todinha, para eles é como se estivesse brincando de carrinho. Coisa louca isso. E o missionário ouviu todos esses relatos nos campos de refugiado. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existe um esforço absurdo nosso, porque, meu irmão, se existe uma igreja que não quer ser enganada por nada, para que se cumpra o propósito de Deus, é essa igreja. Não estamos brincando aqui de religião. Não estamos brincando aqui de vidinha com Deus. Nós estamos aqui caminhando para o propósito, porque é o seguinte, amado, presta atenção, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, eu começo a pregar tudo de novo, porque se você não entendeu, você tem que entender. Deus tem um propósito. O propósito eterno de Deus é que Ele esteja contido em nós, porque se faz necessário essa conexão com o nosso espírito, porque o homem foi criado corpo, alma e espírito, para conter coisas, e o espírito do homem se liga com o Espírito de Deus, porque é isso que nos vai fazer ser eternos, é isso que nos faz ser eternos, a nossa conexão espiritual com Deus, o Espírito de Deus no nosso espírito, porque antes o homem só tinha o seu espírito. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único Salvador, quando entramos nas águas batismais e, como diz a palavra, nós ressuscitamos com Cristo no batismo, há uma conexão,
O dom do Espírito, como está lá em Atos 2, diz, o dom do Espírito entre nós. E há uma conexão. Então eu quero dizer para você, por isso, por favor, queridos, você que chegou hoje aqui, você não está aqui só para curtir uma reunião junto com pessoas agradáveis. Não está. Você está aqui para entender esse propósito. E você não está aqui só para resolver os seus problemas. Porque seria muito pouco você vir aqui para resolver os seus problemas. Porque os seus problemas, muitas vezes, eu não estou diminuindo os seus problemas, porque eu entendo, eu sou solidário à sua dor. Eu sou solidário. Mas, querido, eu quero dizer para você, os seus problemas é muito pequeno diante de um propósito maior que Deus tem para a tua vida. Eu diria o seguinte, meu irmão, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu me volto ao Senhor, para ser esse ser espiritual, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, eu tenho 55 anos, já passei por muitas coisas na minha vida, muitas coisas, muitas situações difíceis na minha vida, mas eu busquei primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, como é que foi? Olha para mim, estou aqui em pé, comi hoje, bebi, ontem comi, fiquei com a minha família, né? Jantamos junto, né, Tião? Meu sogro, minha filha, meu genro, minha mulher, esposa, dormi tranquilo, gostoso pra caramba, dormi. Por quê? Porque passei por todas elas. Mas por que você passou e está aí e tal? Porque eu busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que entender, meu irmão, que Deus tem nos chamado para essa dinâmica muito maior. E nos faz entender que fomos chamados para sermos canais, portais. Diga, eu sou um portal. Para que as pessoas possam entrar nesse portal para a vida eterna. Jesus. Somos portais de Deus. Somos acesso para que as pessoas possam estar em Deus. Mas estar em Deus é você estar numa religião, curtir musiquinha e estar aqui, sabe, na pequena família. Não. Deus está te levando, está te chamando para ser um ser espiritual. Por isso que é importante. Porque senão eu chego aqui e digo, irmãos, vocês têm que fazer discípulo. Faça discípulo, um monte de discípulo. Discípulo de você, vai discípulo. Ganha alma para Jesus. Para quê? Para frequentar uma igreja? É muito pouco. A igreja é uma bênção, hein? É na igreja que eu fui transformado. Na igreja que eu fui tomado por esse amor, por essa paixão, por essa conexão. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já estava com o tema na cabeça, estava lendo esse livro maravilhoso, eu cheguei na minha cama, a minha filha estava em casa, então na sala estavam minha esposa e meu genro de televisão e tal, e eu gosto de estudar na sala, né? Mas aí eu fui para o meu quarto, aí eu, em cima da minha cama, eu peguei meu computador e pá, mas tinha uma coisa esquisita, falei, puxa vida, eu estou querendo fazer algo para Deus, sem me conectar com Deus, sem essa conexão, parecia que tinha uma obrigação de fazer, de preparar, então eu estava lá, mas sem, é como se tentando ligar o liquidificador sem colocar na tomada, eu larguei tudo. E eu estava atrasado, porque já era noite, eu precisava preparar a palavra, tinha tanta coisa para pensar. Eu estava com três livros, né? A Bíblia, esse livro, e o outro livro do Aloysio, né? Desvendando o Coração de Deus, lá como é que é? Não, é outro. Esqueci agora o título do livro, que nós já até estudamos aqui. Aí parei tudo e fui ouvir uma música, Me Encanta, como tu quiseres. Eu quero ser uma canção pro teu coração, Deus. Eu comecei a ouvir aquela música foi invadindo o meu ser, o meu interior. Sabe por quê? Porque eu sou um homem espiritual. O meu espírito, se vou falar coisas espirituais, se faz necessário essa conexão espiritual. Nós temos falado muito com o pessoal do louvor,
o grupo de louvor, existe um grupo de segunda-feira que se reúne chamado Encontro de Adoradores. E quando eu e o pastor Doni, preocupado com a dinâmica do nosso louvor, nós resolvemos vir aqui, ficar com eles um tempo, gastar um tempo, para que realmente eles pudessem entender a importância dessa conexão com Deus. E que bendito dia que nós fizemos isso, né, Doni? Bendito dia que os meninos entenderam essa dinâmica. E toda segunda-feira, meu irmão, se tem um povo que trabalha pra caramba essa turma do louvor, porque eles vêm de segunda-feira, aí vem ensaiar, depois chegam 7 da manhã no domingo aqui, estão aqui até agora, vão tocar à noite, é uma dinâmica doida. Uma salva de palmas para esses meninos, para a equipe de louvor. Glória a Deus por essa vida. Então, amados, é isso, porque se faz necessário essa conexão espiritual. Então, amados, vocês estão aqui, tudo que nós vamos fazer, por isso que é importante. Vocês vão discipular? Ah, pastor, eu quero ser um discipulador. Pode me convocar. Mas você entende o que é isso? Você entende o porquê que há uma urgência, presta atenção, uma urgência de Deus para sermos um instrumento ou sermos esse portal de Deus para as pessoas? Eu recebi um WhatsApp de um irmão daqui, que o seu sobrinho está internado lá na nossa comunidade terapêutica. Eu chorei, viu, irmão? Perfeito. O que acontece? Nós temos que dar a oportunidade para as pessoas. Eu fui tocado domingo retrasado por uma irmã chamada Sônia, que trouxe a sua amiga chamada Iris. Eu fui tocado. Essa irmã, ela tem sido uma porta de bênção na vida da Iris, certo, Iris? A Iris estava vivendo uma situação e a Sônia foi comovida pela situação da Iris e convidou a Iris para vir nessa dinâmica chamada igreja. Nesse lugar que tem uma dinâmica, onde há coisas muito boas acontecendo aqui, coisas que Deus está. E a Iris, hoje, ela vai na pequena família do pastor Doni Neia, está sendo acompanhada pela Sônia, e isso me comoveu tanto, que eu falei assim, poxa vida, realmente, as pessoas vivem situações tão difíceis na sua vida, pessoas que já vivenciaram situações complicadíssimas na sua vida, e que muitas vezes perderam os seus referenciais, geralmente perderam o seu norte, geralmente perderam os seus pais e mães, e muitas vezes não é porque os seus pais e mães estão mortos, mas as suas relações estão quebradas, e se tornam pessoas com dificuldade de tocar a vida sozinho. E é nesse momento, irmãos, que a proposta que está lá na eternidade em Deus, que é gerar filhos, que é ter filhos para viver com Ele eternamente, dentro de uma categoria diferente. Não vai ser anjo, não vai ser querubim, não vai ser serafim, não vai ser principados, esqueci dos principados, mas vai ser uma categoria chamada filho. Posso ouvir um glória a Deus? Está muito complicada a palavra, Doni? Tá? Vocês estão entendendo o que estou falando? Filhos. Mas para isso, volto a repetir, precisa ter uma atuação de pessoas na terra, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de entrarem dentro dessa dimensão. Então, querido, eu quero dizer o seguinte, para sermos filhos, alguém tem que nos adotar. Quando nós cantamos, o Pai nos adotou, Deus nos adotou, mas Ele revela essa ação através de pessoas. Então a Sônia tem sido um instrumento de Deus na vida da Iris. Meu irmão, e para isso tem que ter o quê? Primeiro, o entendimento da importância do que eu estou fazendo. A Sônia tem que ter uma profunda clareza e importância. Ela não pode ser movida somente por emoção. Ah, ela é minha amiguinha, eu quero falar para ela. Não, existe algo maior do que ser amiguinha. Existe uma vida, existe uma alma a ser salva. Existe uma eternidade a ser proposta para as pessoas.
E se nós não propormos isso para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos em pecado. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então há uma urgência para nós compreendermos primeiro a nossa natureza. Segundo, o nosso encargo em Deus. Que é o que, querido? É fazer com que pessoas possam ser cheias de Deus. Porque o propósito de Deus é encher o homem com a sua presença. Nós somos o recipiente de Deus. Por quê? Porque é dessa forma que nós iremos viver uma eternidade com Deus. Então vamos lá. Porque todo o trabalho que nós temos, Intimidade Kids, as crianças lá embaixo, por que nós estamos com o nosso SA? Por que nós estamos com a nossa comunidade terapêutica? Por quê? Porque nós estamos exercendo o nosso trabalho como discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. E quando nós exercemos esse papel, aí trazemos a natureza em nós, que é pais espirituais e mães espirituais. Porque Deus nos chama para cuidar. Porque Deus nos chama somente para sermos um ganhador de almas, mas Ele nos chama para o que? Acompanhar essas vidas que nós chamamos de consolidação. Precisamos consolidar, precisamos caminhar. Sabe, irmãos, por quê? Porque não é fácil você se libertar de um monte de coisa. Nós vemos isso muito lá na comunidade terapêutica. A luta dos meninos para se manter. E alguns saem e caem de novo. Aí nós vamos lá atrás. Existe um amor, uma paixão do pastor Humberto e da Jéssica por essas vidas. E vão atrás, e vai, e trabalha, até que eles possam estar bem. Por quê? Porque foram vidas que foram vítimas de um ambiente hostil, de um ambiente de destruição, de famílias disfuncionais, de famílias destruídas, de famílias detonadas. Quantas criancinhas nós temos aqui, que as suas famílias estão destruídas? O pai é um drogado, traficante, a mãe também é uma drogada, que chegaram para o juiz e falaram assim, não queremos mais esses filhos. Imagine uma criança ouvir, e foi um absurdo, que eu acho que foi um absurdo, as duas crianças estavam presentes, quando a mãe falou para o juiz, eu não posso mais ficar com eles, eu não quero mais ficar com eles. Imagine um filho ouvindo isso da sua mãe, de 10 e de 12 anos, na época eles tinham menos, tinham acho que 9 e 11 anos. Um filho ouvir isso, eu não quero mais eles. Desculpe, querido, eu nem sei isso, porque eu fui tão amado pela minha mãe. Eu não consigo entender isso, imaginar isso, a dor e a perda desses meninos pela falta do relacionamento dos pais. Esse é o mundo que nós estamos inseridos, esse é o mundo de injustiça, esse é o mundo de miséria. E esse mundo necessita de homens e mulheres que compreendam a sua importância de serem pais espirituais, de serem discipuladores, de irem atrás de discípulos e dizer, anda comigo, eu quero te ajudar. Eu vou te ensinar alguns princípios de Cristo. Sabe, querido, mas quando eu olho nisso, eu vejo quantas vidas colocaram o seu coração para que essas coisas acontecessem. E existe um preconceito, olha, vocês são igreja, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem falar isso, não podem falar aquilo. Eu fiquei incomodado esses dias com isso, muito incomodado. Porque, sabe, eu entendo tudo isso e concordo. Eu não posso colocar goela abaixo religião. Eu não posso colocar abaixo, forçar as pessoas a seguirem a Deus. Mas eu não vou negar que tudo isso que eu faço é porque existe uma natureza de Deus em mim. Eu não vou negar que a bondade que está em mim foi gerada pelo Espírito que está em mim. Eu não vou negar que essa insistência nossa de querer fazer justiça, de querer fazer o bem, ela tem um fruto, uma origem em Deus. Sabe, eu fiquei aqui pensando nisso, eu estava até no banheiro pensando, pensei num cara, o Gandhi, um dos grandes líderes políticos, Gandhi, da Índia. Ele era indiano e ele tinha a sua religião como hindu. Só que ele foi estudar na Inglaterra e ele teve acesso aos princípios cristãos. Então nós vimos aquele homem lutar por justiça, lutar por liberdade, lutar pela igualdade, lutar por um monte de coisa. Mas por quê, querido?
sendo que havia uma guerra absurda entre o hinduísmo e o... Tinham duas religiões lá, me fugiu. Me ajudem, quem é historiador? Professores? Os hindus e os... E a outra? Esse povo, existia uma guerra civil, se matavam, se destruíam. E esse homem entrou para trazer a paz na Índia. E eu fiquei pensando, que princípios são esses? Da onde ele tirou esses princípios? Da onde ele tirou esse entendimento de igualdade, de paz, de justiça? Porque na Índia, presta atenção, tem uma coisa cultural chamada casta. Se você nasceu miserável, você vai viver a vida toda miserável, seus filhos vão ser miseráveis, seus netos vão ser miseráveis, nunca a tua família. Isso é a coisa mais demoníaca que tem. Porque quando Deus fala de transformação, é possível eu ser transformado em qualquer coisa. É o poder de gerar em nós. E a cultura hinduísta, ela fala que você nasceu numa condição social, essa condição social que você vai ser a vida toda, e você jamais vai ter possibilidade de mudar. Nem que estude, não. E é algo tão espiritual, um negócio espiritual tão forte, que as pessoas se submetem a isso. Submetem a isso. Então eu fiquei pensando nisso. Sabe, irmão, que o cristianismo é a maior bênção, é a maior força do mundo para gerarmos o bem nas pessoas. O bem. Por isso, querido, eu quero dizer para você, Deus está chamando pessoas para ser esses instrumentos de Deus. Em primeiro lugar, meu irmão, entendermos o porquê que fazemos isso. Todos entenderam aqui? Todos entenderam que não é somente ser um crente, ser um evangélico, que existe uma proposta muito maior do que frequentar uma igreja. Meu irmão, se você pensa, você está vindo aqui só para frequentar a igreja, meu irmão, não gaste tempo. Vá passear no parque, vai no Ibirapuera, vai nesse daqui, Santo Dias. Mas se você entendeu, querido, por favor, vamos começar a trabalhar em Deus, para que muitas e muitas mais pessoas possam entrar dentro dessa dimensão de filhos de Deus, que vão viver uma eternidade com o Pai, dentro de uma nova estrutura de corpo. Presta atenção, você será incorruptível. Diga para o teu irmão, meu irmão, Deus está trabalhando para que você seja incorruptível, um ser eterno. Fala sério, olha para ele, fala de novo. Deus quer que se torne um ser eterno. Deu para entender isso? Então preste atenção, porque isso é uma prisão de mente. Presta atenção, o Espírito Santo está falando comigo. Mesmo eu falando isso para vocês repetirem, ainda tem umas pessoas que não conseguem vivenciar isso. Presta atenção, entender isso. O Espírito Santo quer convencer você da importância de ser um ser espiritual. E para isso, querido, você tem que muitas vezes abrir mão de algumas dinâmicas naturais de vida, para você se conectar com Deus. Ontem eu tive que quebrar uma dinâmica. De quê? Vou estudar para pregar. Vou estudar, vou ler, vou trazer conteúdo para dentro de mim. Para, não é isso, não funciona assim. Se conecta primeiro comigo, senão não vai funcionar nada. Se conecta comigo. Busca um relacionamento comigo. Sabe, querido, Deus não quer que você fique fazendo coisas. Presta atenção nisso. O fazer coisa é consequência de uma relação íntima com o Pai. O fazer coisa é uma condição. Por exemplo, o que motiva esses irmãos loucos e fazer o Intimidade Kids, que tem um trabalhão violento, que dá um trabalho e tal, cuidar de 70 crianças não é fácil. O que faz eles fazerem isso? A necessidade de fazer coisas? Não. O relacionamento deles com o Pai, o relacionamento deles com Deus, a intimidade com Deus. E é lindo isso, né? Que pena que eu estava tentando baixar um vídeo aqui,
para nós cantarmos juntos, mas a internet aqui estava muito ruim, não baixou. Eu acho que eu não consigo cantar, né? Que é aquela, eu quero ser uma canção no teu coração, me encanta. Olha só, a frase desse canto diz assim, me encanta Deus, me encanta, porque, e quem não entende, fala, nossa, Deus tem que me encantar? Não, eu que tenho que cantar Deus, não, porque Deus nos encanta com as suas atitudes, meu irmão, Deus me encanta com a sua gentileza. Aí eu estava lá, né, depois dessa dinâmica toda, veio uma frase, chama-se afetividade, e aí eu fui estudar o que era afetividade, né, aí olha que coisa linda, um dos exemplos que ele dá é o seguinte, que a afetividade, ela foi criada por Deus. Uma pessoa afetuosa, como é importante, como essa mercadoria está em falta, pessoas afetuosas. Sabe o que é pessoa afetuosa? É aquela pessoa que está disposta a amar ao outro, a acolher o outro. Sabe aquela coisa, por exemplo, é interessante, presta atenção. Eu avalio muito os animaizinhos. E tem lá a calopsita do Doni, que não para de assoviar, aquela miserável, a gente está falando no telefone, ela está assoviando atrás, eu não consigo ouvir. Mas até passarinho, presta atenção. A minha irmã tem uma calopsita, que ela sabe quando a minha irmã quer acolhê-la. Quando ela abre os braços, vem querida. Aí ela fica aqui, ó. Afetuosidade. A mesma coisa a calopsita do Doni. Tem uns cachorros lá na fazenda, o Baby, e tem a outra pequenininha, esqueci o nome da outra lá, a cachorrinha. Que, dependendo do tom de voz que você fala, esqueci o nome da cachorrinha, eu estava lá, eu chamei o nominho dela, Belinha, o que eu fiz demais? Para um cachorro, o cachorro diferencia, Belinha, como pode um cachorro diferenciar? Ela diferencia. A hora que eu falei, Belinha, ela veio que nem maluquinha para o meu lado. Aí o Baby é a mesma coisa, Baby, vem, Baby. Aí o Baby, meu irmão, outro dia eu cheguei lá e ele chorou, porque me viu. A afetividade, eu fiquei pensando nisso. Deus, me faça um homem mais afetuoso. Deus, me faça um homem onde eu perceba a necessidade do meu próximo e possa dizer, vem, dá um abraço, eu quero te acolher. Afetividade, ser afetuoso, acolher o próximo, dar um abraço, né, Sônia? Foi bom o abraço da Sônia, Iris? Foi. Que lindo o seu sorriso, Iris. Deus abençoe a tua vida, linda. Deus abençoe a tua vida. Sabe, lindos irmãos, Deus tem nos chamado a viver essa dinâmica, mas olha só, se eu não entender a minha origem, eu não vou entender o porquê que eu tenho que ser afetuoso. Deu para entender? Está dando para entender toda a dinâmica do reino de Deus, para chegarmos até aqui e dizer, Pai, me faça ser essa pessoa. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Diante de tudo isso que eu falei, primeiro, se você frequenta, irmão, se você frequenta a igreja, essa ou outra igreja, sem ter tido esse entendimento, e hoje você conseguiu entender a importância, porque você vai ser um ser eterno, ou se você é batizado, você já é esse ser eterno, que vai ser transformado em um corpo incorruptível. Eu gostaria que você primeiro agradecesse a Deus por essa realidade na sua vida. Se você nunca agradeceu a Deus, se você só entrou dentro dessa dinâmica de vir à igreja, de ir para a igreja, de cantar, de ouvir o pastor Doni aqui, pastor Edson, Maurílio e outros pregar, e ir embora e tal, mas nunca entendeu isso, é o momento de ter um coração grato. Porque, meu irmão, quando nós temos um coração grato, meu amado, nós começamos a nos conectar com Deus.
entendendo a nossa natureza, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, pela transformação, pelo ser espiritual que somos hoje. Somos seres espirituais, que o Pai possa ouvir a tua gratidão agora. Agradeça a Deus agora. Abra sua boca e comece a agradecer. Agradeça a Deus, abre a sua boca, eu quero ouvir o murmúrio dessa igreja. Agradeça a Deus por ser esse ser, violão, por ser esse ser espiritual, pelo Espírito Santo habitar dentro de você, por Espírito Santo habitar dentro de você. Agradeça a Deus. Esqueça a dinâmica dessa vida natural. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor pelo Espírito Santo em você. Mas também agradeça a Deus por aquele que te trouxe até aqui. Quem foi o canal de Deus na tua vida? Quem foi o portal de Deus na tua vida? Quem foi o portal de Deus? Fale esse nome, cite esse nome. Cite esse nome, fale. Deus, eu quero agradecer fulano de tal. Deus, eu quero agradecer o pastor Haroldo que me acolheu. Eu quero agradecer o pastor Haroldo que foi o meu discipulador. Eu quero agradecer o pastor Haroldo que cuidou de mim, que zelou pela minha alma, que zelou pelo meu corpo, que zelou pela minha mente. Eu quero agradecer. Mas quero agradecer aos meus pais que me introduziram nessa vida cristã. Eu quero agradecer aos meus pais que trouxeram uma semente bendita no meu interior, para o meu interior. Eu louvo a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, que me educaram nos caminhos, e eu não me desviei desses caminhos. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela igreja que o Senhor me colocou, pela dinâmica que eu fui inserido e me trouxe até aqui. Agradeça a Deus, irmão, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas também queremos orar por aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Aqueles que entenderam tudo o que eu falei hoje. Entendeu a importância de sermos canal de Deus, de sermos portais de Deus, para introduzir pessoas à eternidade. Ganhar, discipular, consolidar e depois enviar para serem também discípulos. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Levante a mão. Vamos ficar de pé. Fique com a mão levantada. Deixa o Senhor ver. Sabe por quê? Você está levantando a mão porque você entendeu. Você compreendeu a tua importância, ser discípulo. A nossa liderança quer ser discípulo também, levanta a mão. Nossos líderes. Serem discípulos. Queremos ser discípulos. Deixa o Senhor ver essas mãos levantadas agora. Deixa o Senhor ver. Deixa o Senhor ver. E vai se entregando a Ele. Senhor, eu quero ser seu discípulo. Eu quero ser usado por Ti. Da mesma forma que a Sônia foi usada para trazer a Íris para esse ambiente familiar. Da mesma forma, Senhor Jesus, que muitos foram usados para fazer com que pessoas possam estar neste lugar. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser útil no Teu reino. Eu quero entender esse propósito maior de sermos discípulos Teus. Comece a clamar e eu vou orar por vocês. Pai querido, Pai amado, aqui estão esses que estão levantando as suas mãos, compreendendo a importância de serem um instrumento Teu. Muitos agora estão pulando, estão bebendo, estão gastando a sua vida nos prazeres da carne, porque esse é o sentido do carnaval. É o tempo dos prazeres carnais, os prazeres da carne, não entendendo nada da vida.
E muitos sairão dessas festas destruídos, famílias destruídas, jovens grávidas, jovens contaminadas pela AIDS, por doenças sexualmente transmissíveis, jovens que vão morrer de overdose, jovens que vão se destruir. Por isso, Pai, eu louvo a Deus por esses irmãos que estão aqui, para serem ministrados e entenderem, Deus, o real sentido da vida, o real sentido, o propósito maior, para que o Senhor nos criou. Pai amado, eu quero te louvar, porque esses irmãos estão aqui entendendo e compreendendo essa dinâmica. Por isso, Pai querido, receba a oração dos teus filhos. Eles estão clamando: me faça discipulador, me faça discipulador. Eu quero discipular, mas também me faça, Senhor, ser discípulo teu, ser discípulo dessa igreja, compreender e atender o chamado dessa igreja para ser discípulo teu. Faça isso, Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar nesses corações e que eles possam avançar nessa visão. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa relação que temos contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem nos condenado, mas pelo contrário, a tua salvação tem nos alcançado, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Teu reino é sempre eterno. E depois desse cântico nós estamos despedindo. Pode dar um abraço no teu irmão. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmeza e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno.